Olá, amigos! Sejam bem-vindos a essa live, a essa aula, nesse ambiente virtual que é tão democrático, é aberto para todo mundo aqui no Brasil e também pelo mundo. Essa aula que vai começar agora, esse evento delicioso que vai começar agora, é um oferecimento da empresa Vemplast, que é fabricante de todos esses utensílios que vocês me vêm usando todos os dias, né, aqui na minha cozinha. Então, muito obrigada, Vemplast, por esse espaço aqui na página de vocês, né, por ter transformado a página de vocês nessa sala de aula virtual aí tão bacana para todo mundo que busca boas receitas e também busca segurança, busca qualidade dentro da cozinha. Então hoje a gente vai fazer um bolo que está super na moda, bem tranquilo de fazer para todo mundo, tanto para quem vai fazer para vender, quanto quem vai fazer para casa, né? Só para servir aí para a família, para se divertir também. A gente vai fazer um bolo que está super na moda, que é o bolo vulcão. Que nada mais é do que um bolo feito numa forma daquelas de buraco no meio, naquela forma de buraco central, que é aquele bolo da vovó, aquele clássico bolo da vovó que foi repaginado e também começa a circular nas mesas de festa. Então a gente pega as receitas tradicionais, usa utensílios seguros que resultam em alimentos também seguros para o consumo e a gente transforma num bolo de festa. Então fiquem à vontade, perguntem, participem, porque essa aula foi feita com todo carinho, especialmente para vocês, por mim, por minha equipe e também pela equipe da Vemplast. Bom, então a gente vai começar pelo mise en place, que é a separação de ingredientes. Esse termo mise en place é um termo em francês, não tem uma tradução muito literal para o nosso português, mas no final das contas o que quer dizer mise en place é separar bem certinho, bem corretamente, pesar, medir os ingredientes, separar os equipamentos que a gente vai usar, né? Porque eu tenho que ter certeza que a minha batedeira está funcionando, ou se eu não tenho uma batedeira, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer, se eu tenho um bom fouet, uma boa espátula para bater meu bolo, e também vou acender o forno. Na hora que a gente começa a fazer o mise en place, uma das providências é acender o forno, que é o equipamento indispensável para fazer esse bolo. E aí a gente vai ter uma tranquilidade aí, porque a gente sabe que não vai esquecer de nada, né, que está tudo pesado, medido, e tudo que tiver em cima da mesa tem que ir na massa do bolo, né? Então a gente acaba não esquecendo. Isso é diferente, às vezes, quando a gente está fazendo um bolo sem muito compromisso que ele dê certo, às vezes aquele bolo que a gente vai fazer rapidinho ali para a família, a gente começa a tirar os ingredientes direto de dentro do pote do açúcar, pote da farinha, mas aí tá, se você se distrair no meio dessa produção, né, no meio dessa separação, você vai se perder, você não vai saber mais se você botou uma xícara de açúcar ou duas, se você botou ou não botou o fermento, ou pior, né, você começa a fazer o teu bolo, já bateu claro em ponto de neve e descobre que o teu fermento venceu. Então, você não pode colocar um alimento vencido dentro do teu bolo, ou seja, você perdeu toda a produção pela falta do mise en place, que é um momento de organização, de concentração também, e aí para isso, sempre que eu começo uma aula, eu tenho os meus ingredientes já separados. E de um ano para cá, desde 2016, quando eu visitei a FIPAM, lá em São Paulo, que é a Feira Internacional de Panificação e Confeitaria, quando eu me deparei no stand da Vemplast com produtos que os donos, né, para demonstrar a qualidade e a durabilidade daqueles produtos, começaram a arremessar produto pelo chão, batiam um no outro e as coisas os objetos não se quebravam. E aí fui conversar com a equipe e eles nos deram todas as informações técnicas sobre esse produto, os utensílios. Então são utensílios seguros para quem vai aí viver esse momento de confeitaria, que o nosso trabalho de confeitaria é sempre corrido, né? Então a gente não tem risco de ter pedaços desses utensílios se quebrando, né, e contaminando o nosso alimento. Então quando eu vi e tive a informação técnica sobre os produtos da Vemplast, me apaixonei, adotei eles aqui na minha cozinha. De um ano para cá, todas as minhas aulas, todas as transmissões estão repletas de utensílios da Vemplast. Então vou mostrar para vocês o mise en place do bolo vulcão. Bom, então aqui, olha, nessa GN aqui tá tudo separadinho. Isso aqui é bacana também, né, a gente ter esses utensílios maiores, porque olha lá, eu tenho o mise en place da massa do bolo aqui e tenho o mise en place da cobertura do bolo, separado. Então eu consigo empilhar as GNs, né, eu posso pegar do mesmo tamanho, posso pegar tamanhos diferentes, aí eu sei que aqui eu tenho o mise en place de uma receita, aqui eu tenho de outra, olha que prático, né? Então a gente faz aquele momento da bagunça, da sujeira, né, que é quebrar ovo, pesar farinha, que faz aquela sujeirada, já passou, já foi eliminado. Então a gente tem aqui uma organização agora perfeita para começar a preparar o bolo. A receita, não se preocupem em anotar, porque a receita vai ficar aqui num linkzinho aqui no vídeo, essa receita vai ficar permanente para vocês, tá? Ela não vai sair daí.
Então, nessa receitinha tem todos os ingredientes e todo o passo a passo, e tem até o nome dos utensílios aqui que eu estou usando, caso você depois queira também embelezar a sua cozinha, como eu fiz aqui. Depois eu falo mais das qualidades desses produtos que eu estou utilizando, né? Porque não é só durabilidade e beleza, tem muita coisa envolvida aí. Então, se vocês quiserem adquirir esses produtos, né, os utensílios, vocês vão encontrar no site da Venplast, que é venplast.com.br, e aí você procura também pelo nome, né? Porque tem tanto produto que fica difícil depois para vocês acharem iguais, achar tudo igualzinho que eu usei aqui. Então, tá tudo descrito na receita também os utensílios, tá certo? Bom, mas aí eu vou usar aqui, olha, meia xícara de amido de milho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, vou usar fermento em pó, e olha que bacana, o fermento em pó eu tampei o potinho, porque alguns desses potes têm até a tampinha, tá? O pote não é descartável, né? O pote é feito de policarbonato, mas a tampinha é descartável, então isso aqui é bacana, porque às vezes até para sobrinha de alimentos, para a gente colocar na geladeira alguma sobrinha, já tem a tampinha. Bom, aí fermento em pó, 5 ovos, ovos grandes, e eu vou usar claras e gemas separadas. Olha lá, claras e gemas separadas. Vou usar também açúcar, que eu já coloquei aqui o açúcar. Vou usar manteiga, aqui eu tenho manteiga sem sal e ela está em temperatura ambiente. Meio vidrinho de leite de coco, meia xícara de leite e coco ralado, porque o nosso bolo é de coco, bem gostoso. E aí eu tenho aqui 2 ingredientes que sobraram no meu mise en place. E eu até usei potes diferentes, olha lá, usei esse branco por mise en place da massa e usei esse outro cristal que é o transparente, parece vidro, né? Mas não é vidro, isso aqui é policarbonato. Então eu usei na mesma receita, né? Porque isso aqui são ingredientes que a gente precisa para finalizar a receita, mas não vão na massa do bolo. Então o que eu fiz no mise en place, até para a gente não misturar os ingredientes, coloquei em potes diferentes. Olha que bacana, né? Ele está no mesmo mise en place, porque a gente precisa untar e enfarinhar a forma, mas não vai ali na batedeira. Bom, agora eu vou começar aqui a preparação da massa e os ingredientes aqui do recheio eu já falo para vocês já já. Vou deixar essa bandejinha aqui para a gente colocar os talheres sujos e vou começar essa receita assim, colocando as claras para bater em ponto de neve. Então vou colocar aqui dentro da batedeira, vamos ver se a batedeira está ligadinha, tá? O bol da batedeira e o batedor não podem ter traços de gordura, por isso eu vou bater as claras antes, porque aí o batedor está limpinho, bato as claras, tiro, reservo as claras aqui, nessa tigela linda preta aqui, olha que bonita. Eu vou reservar as claras batidas em ponto de neve. E aí eu vou continuar batendo a massa, e aí eu não preciso lavar a batedeira. Se a gente inverter, se eu começar batendo a massa, eu vou ter que tirar os ingredientes, tirar a massa de dentro, lavar a batedeira, para depois continuar e bater as claras em neve. Então, fazendo desse jeito, né, começando pelo fim, a gente elimina aí o trabalho de lavar a batedeira. Então, vamos lá. Enquanto a batedeira vai estar fazendo o trabalho dela, colocando ar dentro das claras, né, ou seja, transformando em clara em neve, eu vou peneirar juntos os pós, que são farinha de trigo, o amido de milho e o fermento. Vou peneirar esses 3 ingredientes aqui, tá? O restante vai ficar aqui um pouquinho. Então vamos lá, vou ligar aqui e já vou fazendo a outra etapa lá. Esse bate aqui e aí com uma peneirinha vou colocar o fermento, o amido e a farinha de trigo. Aí peneirando os ingredientes, os secos, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, a gente tem certeza que não tem risco de ter nenhuma umidade na farinha de trigo, não tem nenhuma pelotinha de farinha de trigo, o fermento também, e o amido principalmente, ele faz umas pelotinhas depois lá na massa. Então, peneirados assim, a gente traz ar para dentro dos pós, e também elimina, né, risco de alguma contaminação com algum objeto, alguma coisa indesejável ali dentro da nossa massa. Às vezes é assim, a gente corta, às vezes a gente compra o pacote de farinha de trigo, aí corta o plástico, né, corta a pontinha. Esse tipo de contaminação que eu digo, que a gente elimina quando peneira. Então lá, cortei a pontinha do saquinho plástico. Aí me distraí, aquela pontinha do saco plástico cai dentro da farinha de trigo. Então, né, esse plástico vai dentro do teu bolo, olha que perigo, né? Então, a gente peneirando, tá pronto aqui, tá seguro.
Pronto, clara já está batida em ponto de neve. E essas coisas, turma, elas acontecem, né? Porque a gente lidando com comida, lidando com a vida real, né? Porque eu sempre gosto de lembrar, a gente trabalha no mundo real, né? Não é no mundo da fantasia. Então esses detalhes, eles podem acontecer, né? Esse risco, a gente chama isso de contaminação física, né? Quando cai algum objeto dentro do nosso bolo, dentro da comida. Bom, então para que isso não aconteça, a gente vai sempre se preocupar com algumas regrinhas de segurança alimentar, né? Como, por exemplo, né, touca na cabeça, né, para segurar os cabelos ali, para prender os cabelos, lavar as mãos antes de começar a manipulação. E também, nesse caso aqui, como a gente está usando os produtos da Venplast, que eles são feitos de policarbonato, a gente não tem risco de bater um utensílio no outro e ele quebrar a beiradinha. Isso acontece quando a gente está usando potes de vidro, né? Porque a gente na confeitaria, quem trabalha assim com produção, é na correria, né? Então pode acontecer de um utensílio bater no outro e sair ali um caquinho de vidro. Esquece, com os produtos da Venplast isso não vai acontecer. Policarbonato é mais de 200 vezes mais resistente do que vidro. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se isso aqui fosse de vidro ou se fosse de porcelana, porque parece porcelana, né? Imagina eu estou aqui na manipulação, pá, um bate no outro, pronto, lá se vai um caquinho. Isso aqui, ó, pode bater sem medo, pode jogar, pode cair, pode jogar lá na pia, que isso aqui não vai quebrar, tá? Uma demonstração que eu gosto muito, quando a gente está lá na FIPAM, na feira, o dono da empresa, ele, de vez em quando a gente escuta aquele barulhão, é ele jogando peças pelo chão, pelos corredores, subindo em cima. Ele faz umas coisas bem malucas assim para mostrar para a gente que o produto é resistente, né? Então, isso é bem importante porque a gente compra uma vez e fica tranquilo aí por muitos anos, sem precisar ficar repondo utensílio na cozinha. Bom, agora separei aqui as minhas claras, vou bater agora. Manteiga. Açúcar, aqui é açúcar refinado comum, e as gemas. Vou bater alguns segundinhos para que esses três ingredientes se transformem em um creme. Aí depois eu vou juntar o leite de coco e o coco ralado. Já posso até juntar os dois aqui, olha, para o coco já ir absorvendo a umidade ali do líquido. Então vamos lá, vou bater esse aqui. Alguns instantes. A turma da Venplast está lá a postos, tá, turma? Está acompanhando a nossa transmissão, né? A equipe toda da Venplast. Então isso é muito bacana, é um momento em que o consumidor, é como se vocês, consumidores, estivessem ali numa sala de aula junto com uma equipe que a gente às vezes quer falar, que é o fabricante do produto que a gente está usando. Então mandem um coraçãozinho lá para o pessoal da Venplast, que está carinhosamente fazendo essa prestação de serviço para vocês, né? Que é oferecendo uma aula bem legal. Então vamos mandar um coraçãozinho lá para a turma da Venplast para eles ficarem bem felizes e a gente voltar outros dias com outras receitas bem gostosas também, né? Então vamos lá, vou colocar aqui agora dentro da batedeira o leite de coco e o coco ralado e deixar bater mais alguns segundinhos, só para misturar mesmo. Pronto, misturou. Vou tirar daqui de dentro da batedeira, mas ainda vou manter o batedor, porque a gente ainda vai precisar dele um pouquinho. Bom, agora eu vou colocar o leite, né? O leite comum, leite de vaca comum. E vou colocar os pós. Não preciso mais peneirar, porque aqui já foi peneirado, né? Aí eu começo mexendo manualmente, que é para não levantar a poeira aqui pela cozinha, né? Porque se a gente levar na batedeira, nossa, faz um poeirão. E aí, misturo manualmente e aí coloco mais alguns segundinhos ali na batedeira, só mesmo para unir os ingredientes, né? Para a gente ter uma massa bem perfeitinha, bem fofinha. Não é para deixar batendo, esquecer batendo, tá, turma? É só para misturar. Ó, menos de 10 segundos, vocês vão ver algumas pelotinhas da massa, mas lembra que a gente colocou coco ralado, né? Então, não são os pós que estão empelotados, é o coco ralado que a gente vai ver aqui, ó. Olha lá, queria que vocês vejam, queria que vocês vissem a massa, olha, ela já tá fofinha aqui. Vamos ver de pertinho? Olha lá, o coco ralado, dá até pra gente perceber ele ali. Isso aqui fica uma delícia, turma, isso aqui é bolo
Bolo da vovó mesmo, daqueles que pode guardar a receita, porque a receita é campeã. Agora, vou colocar aqui dentro a clara, que já foi previamente batida em ponto de neve, e misturar delicadamente. Agora não volta mais na batedeira, tá? Porque senão a gente vai perder o volume aqui que a gente, né, propositalmente fez com as claras. Então, meu forno já está... Lembra que eu falei que uma das etapas, né, do momento do mise en place é acender o forno. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus e vai assim, vai da hora que eu ligo até a hora que eu desligo, 180 graus, tá? Então, a gente vai pré-aquecer a 180, o bolo assa o tempo todo nessa temperatura. Viram que é uma massa bem grande, né? Eu vou transferir essa massa para uma forma untada e enfarinhada de 25 centímetros. Deixa eu mostrar para vocês qual é essa forma de 25. Essa aqui, olha. Forma de furo central, porque a gente vai fazer um bolo vulcão, né? Então a gente precisa desse vão aqui no centro da forma. Então é uma forma bem grande, tá vendo? 25 centímetros. Se vocês não tiverem uma forma tão grande, façam metade da receita. Eu sei que às vezes é um pouco difícil dividir uma receita, principalmente quando uma massa ela tem 5 ovos. Então, se você for dividir a receita, pode colocar 3 ovos, tá? Porque um pouquinho a mais de ovo não vai alterar, só vai deixar a massa fofinha. Então, se vocês tiverem uma forma menor, faz meia receita, porque senão não vai caber na forma, né? Aí o bolo acaba derramando. Então, olha aqui, ó, eu tenho manteiga separada nesse ramequin, pra gente colocar na forma. Por isso que ela estava num potinho de cor diferente, né? Desse potinho cristal. Esse ramequin cristal, que parece vidro, mas não é vidro. Vocês já sabem, os produtos da Venplast, às vezes eu estou usando e aí o pessoal fala assim, ah, aquele potinho de acrílico que você usa. Não é acrílico. Acrílico é outra coisa, né? Acrílico é um produto frágilzinho, qualquer coisinha quebra, trinca, a gente não está falando de acrílico, a gente está falando de policarbonato, é outra história. É um material de alta durabilidade e de alta resistência. Tá? Resiste a impacto, é mais de 200 vezes mais resistente que o vidro. Então, olha lá do que a gente está falando, né? É para cozinha profissional, turma. A gente vai transformar a nossa cozinha numa cozinha profissional. E outra coisa bacana é assim, a gente transforma numa cozinha profissional sem ter aquele monte de utensílio feioso, né? Porque às vezes, eu tenho que comprar um utensílio profissional. São coisas tão feias, né? Que a gente tem que manter até meio escondido ali na nossa cozinha. Nesse caso, não. Se eu tenho uma pilha de utensílios, né, como esse aqui, olha. Uma pilha de utensílios desse na minha cozinha, ele serve até como decoração da cozinha, né? Então, até a louça suja a gente não precisa esconder, porque até a louça suja fica bonita. Tá? Então, olha lá. Untei a minha forma, bastante manteiga sem sal. E vou colocar agora a farinha de trigo. Virar a forma para lá e para cá, para ficar bem enfarinhada também. Bem enfarinhadinho. Vou bater bem para sair a farinha que estiver solta, né? Para não ficar a farinha solta lá dentro, olha lá. A forma está preparada. Isso aqui eu não gosto muito de fazer antes, eu deixo para fazer na hora, porque se a gente untar e enfarinhar a forma muito tempo antes, eu já notei que o bolo gruda. Então, deixa para fazer esse passo aqui de untar e enfarinhar só na hora. Agora, eu vou transferir essa massa para a forma e levar ao forno. Essa massa demora para assar, tá, turma? Porque é muita massa. Massa amanteigada tem essa característica de demorar mesmo no forno. E é com paciência, não adianta ter pressa, aumentar demais a temperatura, porque daí a gente vai ter um bolo queimado por cima e por baixo, cru no meio. A gente vai respeitar o tempo que a massa precisa para assar. Opa, a turma quer saber a altura da forma, né? Peraí que eu já pego para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma reguinha aqui na gaveta, eu já meço para vocês, tá? Mas se vocês procurarem, né, pela forma de furo central, de 25 centímetros, 25 é aqui em cima, tá, turma? Aqui.
ela já vai ter uma altura padrão, né? Dificilmente, eu pelo menos nunca vi esse tipo de forma tão grande, baixinha, né? Geralmente se ela é grandona, ela também é alta. É diferente das formas redondas, às vezes as formas retangulares a gente encontra alta e baixa. Esse tipo de forma geralmente só alta mesmo. Quando ela é grande de diâmetro, ela é alta. Ela tem 9,5 de altura, tá? Da borda até o fundo, 9,5 de altura. 25 de diâmetro por 9,5 de altura. Prontinho, massa finalizada, agora só falta assar. 180 graus. E aí, se o teu forno não tiver termostato, para você não se perder no tempo, né? Porque aí, como é bastante tempo, dá pra gente fazer outras coisas, né? Outras tarefas. Não precisa ficar aqui do lado do forno, né? Cuidando. Regula ali o termostato e deixa lá os 50 minutos. Temos perguntinhas? Ah, tá. Isso, tá bom. Estão pedindo aqui para avisar para vocês, não se preocupem, a receita completa vai ficar aqui nos comentários do vídeo, tem um linkzinho que vai ficar permanente lá para vocês, não se preocupem, tá? A gente não vai ficar repassando a receita, até porque a gente tem que seguir adiante, né? Mas não se preocupem, tá? A receita bem fácil, tá tudo detalhado, todo passo a passo, tanto os ingredientes quanto o passo a passo do preparo, tá? Não se preocupem. Bom, massa no forno, regulei a temperatura do forno, regulei o tempo, né? Para a gente poder ir fazendo outras tarefas sem precisar ficar toda hora abrindo a porta do forno. Essa massa, eu garanto para vocês que ela não vai assar com menos de 45 minutos, não tem a menor chance. Se por acaso assar em 45 minutos é porque teu forno está quente demais. E aí o que vai acontecer com o forno muito quente? Onde está encostado ali no alumínio, vai esquentar muito rápido, vai assar muito rápido e vai parar de assar, né? Massa assada não cresce. Então, não pode esquentar demais. Se a lateral do bolo esquentar muito rápido, assar muito rápido, ela para de crescer. E o meio do bolo continua crescendo, porque está mole, está cru. Aí você vai ter aquele bolo com uma barriga. E aí, na hora de virar no prato para decorar, vai dar problema. Então, eu garanto que esse bolo não assa com menos de 45 minutos. Então, não faz sentido nenhum abrir o forno antes disso. Tá bom? Porque às vezes tem forno que a gente não enxerga, né? O meu ainda tem a lâmpada ali, dá para ver direitinho. Mas, a partir ali de uns 50 minutos, a gente vai começar a cuidar. Tá? Então vai ficar em torno de 50 minutos a 1 hora para assar 180 graus, tá certo? Mas como existe diferença entre os fornos, a gente tem sempre que cuidar, né? Esse tempo é relativo, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que cuidar, não pode ficar nem queimado por cima nem por baixo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o bolo já pronto, né? Porque claro, a gente não pode ficar esperando aquele lá. E aí eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês, que é assim, coloquei na receitinha de vocês lá, para deixar o bolo amornar um pouquinho, para você poder segurar a forma na mão e não se queimar, e já tirar o bolo da forma, já virar ele morno, tá? Desenformar morno. O meu, eu tinha outras tarefas aqui, o meu esfriou dentro da forma. Então, quando esfria, o bolo esfria completamente dentro da forma, ele cria umidade, e aí essa umidade, olha, aí essa pelezinha do bolo ficou grudadinho lá no fundo da forma, tá? Se isso acontecer, não tem problema, porque a gente vai cobrir esse bolo com creme branquinho, creme clarinho, que é de coco. Nesse caso aqui, olha, a gente poderia até terminar de tirar, porque essa casquinha corada aqui, ela pode aparecer, ela pode ficar aparecendo no fundo do bolo, sabe? Quando a gente jogar a camadinha aqui de cobertura. Então, se você quiser, pode descascar o bolo, vai ficar mais branquinho. Se fosse uma cobertura escura, aí não teria necessidade, mas aí de verdade isso aqui vai ficar até mais bonito. Então, vou tirar aqui. Lembra que a gente está fazendo um bolo o objetivo dele é ficar numa mesa bem bonita, decorando uma mesa de festa, né? O pessoal está perguntando qual a função da maisena. Tá, a turma está perguntando qual a função do amido de milho na massa, né? O amido de milho, ele enfraquece a farinha de trigo. Tá? Então, toda a farinha de trigo, ela contém glúten na sua composição. É uma proteína que toda a farinha de trigo vai ter ali na sua composição. E a farinha de trigo é justamente o que deixa a massa encorpada, é o que dá a estrutura na massa. Bem, mas aí quando a gente... Por isso que a gente não pode bater muita massa também aqui na batedeira. Lembra que eu falei que não é para esquecer a massa na batedeira, é só mesmo para misturar. O glúten da farinha de trigo, ele tem a função de reter líquido e de dar elasticidade também em algumas massas. Então, quando a gente tira parte desse glúten, e a gente diz que é enfraquecer a massa. Quando a gente junta o amido não tem glúten. Então, quando eu junto um pó que não tem glúten com outro que tem, eu enfraqueço, ou seja, eu diminuo o percentual de glúten. Então, a gente vai ter um bolo mais fofo, tá? A gente só não pode exagerar demais, porque o amido também, né?
resseca a massa, ele tem essa dupla função, né? Ele vai deixar fofinho, mas em excesso, quando é mal dosado, aí ele resseca a massa. Então, essa quantidade que tem aí na receitinha de vocês é para isso, é para ter um bolo bem fofinho, bem estilo bolo da avó mesmo, tá? E eu diria assim, ó, guardem essa receita com carinho, façam na primeira oportunidade que vocês tiverem, que vocês não vão se arrepender. Bolinho campeão, hein? Para quem está pensando em começar um novo trabalho, um novo negócio, olha lá. Equipa sua cozinha com os utensílios da Vemplast, que vocês encontram lá no site, né? Então, não precisa nem sair de casa, né? Comprem aí pela internet, direto no site do fabricante, olha que bacana, né? Não tem nem a atravessadora, é direto com o fabricante. Vocês compram ali no site da Vemplast, os utensílios, faz um mise en place bem certinho, bate o bolo, põe no forno, vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. É um bolo bem gostoso. Então aqui eu estou descascando, mas aqui, turma, isso aqui é opcional, tá bom? Não precisa descascar se você não quiser. E eu vou dizer para vocês, eu vou arriscar dizer para vocês que esse caramelo, né, porque isso que a gente está tirando aqui do bolo, é o açúcar queimado, é caramelo. É a parte, de verdade, a parte mais gostosa do bolo. Eu garanto para vocês que não vai ficar para contar a história. Eu acho que vai aparecer bastante voluntários aí para comer essa casquinha do bolo, que é muito bom, né? Comer a casquinha do bolo. Quem tem criançada em casa já sabe, né? Já deve estar lá pensando assim, que vai ficar pedindo assim, mãe, pode comer esse aqui? Papai, posso comer a casquinha do bolo? Pode, que essa parte aqui é deliciosa. Prontinho. Aí descasquei o bolinho, deixei ele mais branquinho, né? Mais clarinho. Agora a gente vai começar a fazer o a cobertura, melhor, né? Ele vai uma cobertura molinha por cima. Então, essa parte molinha, esse creme que a gente vai preparar, eu tenho o mise en place dele já pronto aqui, olha que bacana. Que nesse momento, né, no momento de fazer o mise en place, é com toda a atenção, todo o cuidado para a gente não esquecer nada. Então aqui eu tenho creme de leite, aqui eu tenho uma lata de creme de leite e eu tirei o soro. A lata tem 300 gramas, quando a gente tira o soro, aquele líquido que fica no fundinho da lata, vai dar em torno de 250 gramas, tá? Então não precisa ser muito exato esse peso, é só eliminar o soro para a gente não ter um creme muito mole. Aqui eu tenho leite condensado, meia caixinha de leite condensado, meio vidrinho de leite de coco, tenho aqui umas 4 colheres mais ou menos de coco ralado, deixa eu só conferir se é isso mesmo, se são 4 colheres. É bem pouquinho coco ralado, tá, turma? Aqui eu tenho 1/4 de xícara de coco ralado e tenho uma colher de sopa de amido. Aí, no caso da massa do bolo, a função do amido de milho era para deixar a massa fofinha, né? Uma massa de bolo assada era para deixar a massa fofinha. No caso do creme, né, do creme de coco que a gente vai fazer para cobertura, a função do amido é outra, é espessante. Então ele vai engrossar, ele vai ajudar a engrossar um pouquinho esse creme. Agora, a gente já tem uma coisa que vai ajudar a espessar o creme, que é o coco ralado. O coco ralado seco, ele absorve líquido, então ele também ajuda a engrossar um pouquinho esse creme. Tá? Então é tudo em pouquinha quantidade mesmo. E aqui eu tenho um pote de cor diferente, que faz parte da cobertura do bolo, tá vendo? Separei, é de novo coco ralado. E por que eu coloquei no potinho da Vemplast de cor separada? Porque ele não vai na composição do recheio, ele vai ficar aqui para decoração. Olha que bacana, né? Então vai ficar aqui para decoração, reservado. Vamos lá? Vou colocar agora no pote. Agora a gente entra aqui num momento também bastante importante, tecnicamente, né, para nós que somos confeiteiros, e que somos ou cozinheiros, ou seja lá qual for a sua profissão, mas que você gosta de comida, gosta de alimentar a sua família, ou que você faça alguma coisa para vender, a gente que gosta da cozinha e respeita o alimento, esse momento aqui, o momento de cozinhar o doce é bem importante. Claro que você pode fazer isso na chama do fogão, colocar numa panela, levar ao fogo, mas é igual a batedeira. Enquanto a batedeira está funcionando, eu estou fazendo outra coisa. Enquanto o micro-ondas está funcionando, eu posso fazer outra coisa. Então eu prefiro fazer o creme lá no micro-ondas, tá? Agora, eu não posso vir aqui no meu armário e pegar qualquer pote, colocar os cremes dentro e tocar lá no micro-ondas. Por quê? Quando o plástico, se é um plástico comum, quando o plástico esquenta a uma determinada temperatura, ele começa a soltar toxinas. Toxinas que vão contaminar o nosso alimento. Lembra? Eu tenho que vender uma comida segura, né? Eu tenho que oferecer alimento seguro. Então eu não posso correr esse risco. Então a gente só utiliza no micro-ondas utensílios que o fabricante garante. Então não sou eu que estou garantindo, eu não ouvi falar. O fabricante
com tecnologia, com pesquisa, né, com engenharia, ele coloca para nós aqui à disposição um produto seguro para ser levado ao micro-ondas, tá certo? Então a gente vai usar esse recipiente tão bonito, olha, combinando com os outros, né? A gente vai usar para cozinhar o nosso creme. Então eu vou misturar o creme de leite, temperatura ambiente. Opa, diga. Pode ser o creme de leite de caixinha. A turma está perguntando se pode ser de caixinha. Pode sim. Mas sabe por que eu escolhi o de lata? Primeiro porque é mais gostoso, né? Ele é só pasteurizado. O de caixinha, ele é o HT. Ele tem um processo de fabricação um pouquinho diferente. E eu acho que o de caixinha, de lata, é mais gostoso. O percentual de gordura também dele é maior, né? E também por isso faz com que ele fique mais gostoso. E tem a gente precisa do ponto, né? O ponto para esse creme. A gente vai conseguir o mesmo ponto, tanto de caixinha quanto de lata. E também eu escolhi o de lata por uma questão de economia. A gente vai ter, para conseguir os 250 gramas de creme de leite de caixinha, você vai ter que abrir 2 caixinhas, né? Então você vai abrir uma caixinha de 200 gramas e vai abrir uma outra caixinha para tirar só 50 gramas. E aí, se você não tiver a aplicação para o restante da caixinha, você vai acabar esquecendo lá na geladeira e desperdiçando esse alimento, né? Então isso é custo também. Tudo que eu jogo fora é custo. Então a lata, você usa ela toda. Nesse caso, o custo acaba sendo melhor. Tá? Então aqui, creme de leite, leite condensado já está lá, leite de coco. Vou colocar aqui já o amido peneirado, tá? Para ele não empelotar ali no creme. E eu gosto de colocar o amido primeiro, porque daí eu vou observar se ele realmente já diluiu ali dentro da tigela. Porque quando a gente põe o coco, a gente se confunde com o coco, né? Vai ficar pelotinha por causa do coco e pelotinha de coco eu quero, pelotinha de amido não. Então olha lá, mistura bem. Vou usar aqui um fouet, que aí a gente mistura melhor. Pronto. Bem misturadinho. Agora sim, agora o coco ralado. Então os ingredientes eles estão bem dosados, tá, turma? Para que tudo dê certo. O objetivo que a gente quer é fazer um bolo vulcão. Se vocês quiserem recheio de bolo é outra coisa, tá? E o creme é em outra consistência. Aqui a gente vai ter um creme mole. Porque o bolo vulcão, a ideia é quando cortar, aquele creme todo escorrer. Então ele tem que ter essa textura molinha. Pronto, agora eu vou levar esse creme lá no micro-ondas, potência alta, por 6 minutos direto, tá? Então durante esses 6 minutos você pode arrumar outra coisa para fazer. Não vai precisar ficar mexendo o creme, tá bom? Então regula lá, 6 minutos, potência alta. Esse recipiente da V-Plastic que eu levei lá dentro do micro-ondas, ele tem várias cores, né? Vocês viram? Os mesmos que eu usei aqui, olha. São todos da mesma linha. Todos eles, independente da cor, todos eles vão ao micro-ondas, tá bom? Isso aqui suporta menos 60 graus, menos 60 graus. Gelado, gelado, ou seja, você pode congelar o teu alimento aqui dentro, você pode manter esse alimento em temperatura ambiente, você pode usar a tigela para servir o alimento, né? Porque é super bonito, tem um design super moderno, cores modernas. Você pode preparar o alimento no mesmo recipiente, olha que prático, né? Então ele vai de menos 60 até 120 graus, que é mais ou menos ali, a gente vai chegar a uns 110 graus ali no máximo, tá? Não chega nem tudo isso, aquele creme. Então o fabricante está dizendo para nós, garantindo que até 120 graus a gente pode cozinhar ali sem problema, tá certo? Ele vai ao freezer, vai ao micro-ondas e se a gente tiver, né, aí entre a turma que está assistindo, o pessoal de restaurante, das cozinhas pedagógicas, né, o pessoal que tem escola de confeitaria, escola de culinária, nas cozinhas pedagógicas, às vezes a gente encontra lá o forno combinado, as cozinhas de hospital, né, as grandes empresas têm um forno que é diferente do nosso forno convencional, que é o forno combinado. No forno combinado, os produtos da Venplast também podem ser utilizados ali no vapor até 110 graus, tá? Então a gente tem aí também nas cozinhas profissionais essa possibilidade de ter um design bem bonito aí na cozinha, né? Não são só aqueles potes feios. Diga lá, Karen. Tá, quem não tem micro-ondas vai juntar os ingredientes do mesmo jeitinho que eu fiz aqui e levar para o fogão, levar para cozinhar, e aí vocês vão ver o ponto que vai sair de lá. É o mesmo ponto que seria cozido, tá? Na chama do fogão. Diga. Tá, se pode trocar o quê?
o sabor do bolo por outro sabor, de laranja, vamos pensar juntos, né? Tá, sabor de laranja, sabor de chocolate. Então, o que deu sabor no nosso bolo foi o leite de coco e o coco ralado. Se não for fazer de coco, a gente poderia substituir a mesma quantidade por leite de vaca comum. Então, em vez de ter leite de coco e leite comum, a gente teria só leite. Então, tem que substituir a quantidade exata de leite de coco pelo leite comum. E aí elimina o coco ralado da receita, porque vocês viram que é bem pouquinho, né? Se a gente coloca também muito coco ralado na receita, o bolo fica mais seco. Então, é só tirar completamente o coco ralado, tá? E o leite de coco substituir pelo leite comum. E aí, se for fazer de chocolate, a gente poderia colocar nessa receita umas 4 colheres de chocolate em pó, 50%. Tá? Aí vocês vão ter um bolo de chocolate. Se for um bolo de laranja, também. Pode substituir o leite de coco por suco de laranja, né? Ou substituir por outro líquido, na mesma quantidade, e raspa de casca de laranja. Aí vai ficar perfeito, um bolo de laranja delicioso. Pode colocar raspa bem fininha, tá? De raspa de uma laranja inteira. Limão também, tá, turma? Se quiser usar raspinha de casca de limão também. Aí, se for fazer o bolo de limão, pode botar só leite, não precisa nem botar o suco de limão, só leite e a raspa do limão, vocês vão ver que delícia que fica. Limão siciliano também fica maravilhoso. Bom, enquanto o micro-ondas está fazendo o trabalho dele lá, a gente já vai preparar aquele bolo ali para receber a calda. Então, vamos pensar juntos, né? Eu quero colocar esse bolo que é branquinho, né, que vai ser um bolo branquinho, em cima desse prato para bolo, essa boleira aqui da Venplast, muito bacana, olha que linda. Olha que linda. Eu uso demais, tá? Meus bolos agora só assim, só nas boleiras da Venplast. Tá, tem essa aqui, eu tenho essa e tenho uma branca aqui na minha cozinha. Tá, então eu quero colocar este bolo nesse prato escuro e quero colocar aquela cobertura molinha por cima. Então vamos pensar junto, a gente tem que raciocinar. Quando eu jogar aquela calda, ela tem que se acumular no centro do bolo e não nas bordas, tá? Porque a calda ela só vai se espalhar na hora que a gente cortar o bolo. Bem, então se eu colocar esse bolo aqui, vier com aquela calda, jogar por cima, eu vou ter também calda escorrendo pelo lado de fora. Não é isso que se espera nesse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir, eu vou reservar isso aqui, vou usar uma outra bandeja da Venplast, vou colocar uma tela por cima, essa tela pode ser qualquer tela que você tenha na sua cozinha. Tá, vou até mostrar umas outras que eu tenho aqui, porque às vezes a gente não tem dessa e fala, mas eu não tenho uma tela. Ó, essa aqui veio dentro do meu micro-ondas, ó. Tá? Essa outra aqui, deixa eu pegar uma outra aqui. Essa aqui, ó, ela veio dentro de uma assadeira de bolo, veio essa tela aqui. Tá, olha, essa tela. Veio dentro de uma assadeira de bolo. Eu nem usei ainda, essa aqui tá novinha. Essa veio dentro do micro-ondas. Então eu tenho certeza que se vocês abrirem as gavetas, vocês vão achar uma tela. Dentro do forno também tem tela, né? Então pode ser aquela. Eu vou colocar a tela aqui e eu preciso de alguma coisa aqui embaixo para parar, né? Por isso que a bandeja da Venplast está lá. Aí eu vou pegar meu bolo com todo o cuidado, todo o carinho do mundo, né? Para não quebrar esse bolo. Vou tirar bem esse farelinho que está aqui, olha. Para ele não interferir ali na decoração também. A essa altura esse bolo já está frio. Ó, tirei bem o farelinho. Aqui, isso aqui que a gente está fazendo de verdade é um acabamento, né? A gente já está pensando aqui no acabamento do bolo que tem que ser perfeito. Pronto. Aqui a boleira branca, olha. Ela está aqui, ó. Tá? O prato para bolo branco da Venplast. Porque aí, dependendo da cor do bolo, se eu vou fazer um bolo escuro, aí eu dou preferência para uma bandeja mais clarinha, né? Porque aí um realça o outro. E eu não vou jogar meu farelinho fora, não. Vou deixar ali, porque eu já tenho candidatos ali de mãozinha levantada assim, querendo a casquinha do bolo, tá? Quem quer bolo aí? Quem já quer esse bolo desse jeito aqui? Manda um coraçãozinho para esse bolo aqui assim, desse jeito, sem cobertura já estaria bom. A gente poderia parar por aqui, fazer um cafezinho no chá e já começar a comer. E já tenho voluntários ali para minha casquinha de bolo que eu coloquei lá para trás. A turma está com medo que eu jogue fora. Eu já vou passar adiante aqui, a mãozinha aqui, ó. 100% de aproveitamento. Bom, vamos lá, o micro-ondas apitou. Micro-ondas apitou e eu quero que vocês olhem aqui de pertinho. Vamos lá na outra câmera, opa, bem de pertinho, para vocês verem o ponto, tá? Porque a turma que vai fazer no fogão, que perguntou, né? Olha lá. Tá? É um creme molinho que a gente vai jogar por cima do bolo agora. Tá? Esse aqui já está mais
ele quentinho assim, a gente já pode aproveitar aqui porque ele já vai ter esse caimento. Bom, então quando eu jogar esse creme aqui por cima, olha lá, ele vai escorrer na volta ali do bolo, deixar ele escorrer bem. Deixa ele escorrer mais para o outro lado. Mais para o outro, tá quentinho ainda, a gente aproveita ele quentinho. E aí o que vai escorrer ali, que vai cair que vai escorrer no prato, a gente vai jogar depois lá dentro do bolo. Pronto. Vou dar uma batidinha. Deixa eu pegar aqui uma espátula para ficar mais lisinho aqui do lado. Para ajudar aqui, para escorrer bem, para não ficar muito creme aqui na lateral. E esse creme, se vocês quiserem ele também mais mole, mais firme, aí vocês vão dosando os ingredientes, né? Como eu disse, ele não é um recheio, né? Ele é uma cobertura. Então, para ponto de recheio, a gente teria que aumentar um pouquinho o espessante ali, o amido, algum ingrediente a mais ali. Para deixar mais mole, mais líquido ou então menos cozimento. Vou bater para ele se acomodar bem. Diga lá, se tiverem perguntinhas, vão falando, tá, turma? Agora eu vou transferir o meu creme, ou transferir o meu bolo, para cima do outro prato. Que é este aqui. Cuidado que o creme tá quente, né? Pra cá. Pra cá. Agora a gente vai pegar aquele que caiu ali no prato. A gente vai recolher o que caiu do prato e colocar dentro do buraquinho ali do bolo. Este e este. Vamos completar aqui o buraco com o creme todo que sobrou aqui. A gente recolhe esse, recolhe o outro. Eu tenho um pouquinho mais de creme aqui que eu fiz a mais. Se precisar, a gente coloca aqui no meio. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E aí eu sempre gosto de dizer para as pessoas assim, né? Faça mais creme, porque eu gosto de servir a mais, tá? Porque aí a gente tem a opção aí da pessoa continuar colocando creme no bolo, mesmo depois do bolo cortado. Opa, derrubei aqui. Deixa eu virar para cá. Para limpar a bagunça que eu fiz aqui. Então aqui, ó, a gente escondeu o buraco que ficou no meio, certo? É isso aqui que a gente espera, ó. Ele não parecer um bolo que tem uma caldinha ali no meio. Pronto, agora eu tenho, lembra que eu tinha separado um pouquinho de coco num recipiente diferente? É para isso aqui agora. Eu vou colocar um pouquinho de coco ralado aqui, só no cantinho. A gente tem que cuidar com decorações que a gente coloca aqui no centro, porque quando a gente cortar esse bolo, o que está ali no meio vai despencar, né? Então, não pode colocar muita decoração ali no centro. Se vocês quiserem esse creme mais molinho, como eu disse, vocês podem aumentar a quantidade de líquido e pode também diminuir o tempo de cozimento, tá? Porque quanto mais a gente cozinha, mais os ingredientes eles reduzem, né? Então, mais mole. Agora, o mais mole também, vocês cuidem, porque aí fica
dependendo do lugar que a gente vai deslocar o bolo, né? Se a gente vai levar o bolo para um lugar muito longe. Vamos cortar? Vamos botar uma decoraçãozinha ali, já vamos cortar. Deixa eu pegar aqui minha espátula. Pegar um pratinho. E vou pegar aqui uma florzinha pra gente colocar aqui no centro. A florzinha eu deixei ela guardadinha aqui dentro da geladeira, que é para ela não murchar. Flores comestíveis a gente pode usar aquela do nosso jardim, que não tem agrotóxico. E a gente pode comprar em lojas especializadas, em alguns lugares, alguns grandes supermercados, a gente tem aí as flores comestíveis já. Olha lá que delicadeza. A gente só tem que cuidar também, deixa eu botar mais coco-ralado aqui, em usar decorações que sugiram, né, que o bolo é de outra coisa, né? Então, sabe quando a gente põe um morango, essas coisas assim, põe fruta, põe coisas que não combinam muito com o que a gente tem de recheio do bolo. Certo? Vamos cortar? Vamos cortar nosso bolinho? Então aqui a gente tem um recheio molinho, olha lá, já vem querendo se despencar tudo. Olha lá o cremezinho. Esse meu cremezinho ficou mais durinho, olha, mas é só deixar cozinhar menos que aí ele vai escorrer mais, tá? Olha lá que gostoso. E aí, como eu disse antes, né, a gente pode pegar, fazer um pouquinho a mais. Deixa eu pegar um potinho que combina aqui. Eu gosto de servir assim. Pô, faz creme bastante sobrando. Esse aqui ficou até mais molinho do que eu botei lá no bolo. Aí a gente serve assim, porque aí a pessoa ainda por cima pode colocar um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Pode colocar um pouquinho por cima ainda, olha. Olha que gostoso. Tá? E aí vocês podem deixar mais molinho. Meu cremezinho ficou mais durinho aqui do que o outro que eu fiz antes. Ficou menos tempo lá no micro-ondas, olha. Tá? Mas se deixar menos tempo, ele escorre mais, tá? Mas assim fica bem seguro pra gente transportar. Olha que bonito que fica no prato. É que a minha mesa preta, o prato não aparece tanto. Mas olha lá que bonito que fica o bolo clarinho, né? Com creme mais escuro. Tá certo? Então, turma, vamos agora todo mundo para a cozinha. Vamos preparar esse bolo que é fácil de fazer, com ingredientes que eu tenho certeza que vocês vão ter aí no armário de vocês, né? Então vamos preparar esse bolo bem gostoso aí na cozinha de vocês. Chamem os amigos, chamem a família para experimentar, porque aí o que vai acontecer? A gente já vai ter ali um teste, né? Uma degustação, que rapidamente vai se espalhar a notícia que você está fazendo um bolo gostoso. Você pode também postar essas fotos aí nas suas redes sociais, né? Dizer assim, olha, eu estou fazendo bolo caseiro para vender, né? Claro que aí a gente vai mudar sabores, vai oferecer outros sabores, como a gente já falou, fez aqui um de coco e vocês já sugeriram aí rapidamente o de chocolate e o de laranja, né? Então a gente pode oferecer vários sabores também. Esse creme aqui, se vocês quiserem também fazer de outros sabores, a gente vai manter o creme de leite, vai manter o leite condensado, tá? Então essa base a gente vai manter sempre. E aí vocês podem substituir o leite de coco também por outras coisas, né? Para dar sabores diferentes, né? Pode usar o suco de laranja, pode usar chocolate em barra, pode usar outros elementos para dar sabor também, para fazer o cremezinho de outros sabores, tá? Claro que aí sempre combinando ali, se harmonizando com a massa, tá certo? Então, turma, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse novo serviço, essa prestação de serviço tão legal que foi feita aí pela Vemplast, né, que foi oferecida pela Vemplast. Essa empresa nacional, preocupada também aí com o meio ambiente, preocupada em absorver a nossa mão de obra local, né, a nossa mão de obra nacional. Isso é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui no nosso país. Empresas preocupadas em absorver mão de obra, né, em contratar pessoas, produzindo utensílios legais, lindos, assim, com design super moderno, seguros para nós cozinheiros, né? Então a gente tem que valorizar isso, a gente tem sempre que se comunicar com a empresa, né? A gente tem que pedir informações sobre os produtos, a gente tem que dar a nossa opinião, né? A gente chama de feedback, dar o feedback daquilo que a gente enxerga no produto que eles estão
produzindo para nós. E vocês têm essa comunicação direta aqui através da rede social, através do Facebook da Vemplast, então fiquem sempre em contato com a gente. Digam também outros temas que vocês querem ver de aula, outros utensílios que vocês veem lá vocês olharem lá no site agora no finalzinho da transmissão, dê uma olhadinha lá na página deles, na loja virtual deles, que é vemplast.com.br. Dê uma olhadinha lá no catálogo e diz, olha, eu queria ver tal utensílio sendo usado, né? Porque às vezes a gente não tem ideias, né, de como fazer, porque eles têm sopeira, tem saladeira, tem vários utensílios legais, tem jarra, tem xícara, tem vários utensílios legais, e às vezes a gente pode ter uma visão diferente daquele utensílio, né? Não preciso usar uma xícara só como xícara, eu posso usar como recipiente para bolo no pote, por exemplo, né? Então, tem várias possibilidades. Então, para vocês que gostam de comida boa, bonita e segura, fiquem em contato conosco, tanto comigo, com a minha equipe, quanto o pessoal da Vemplast, tá bom? Então a gente se vê em breve, turma. Obrigada pela companhia de vocês, um beijo carinhoso a todos. Até a próxima, tchau!